Oi, gente! Meu nome é Fernanda, pra quem não me conhece, eu tenho 21 anos e hoje nós vamos falar sobre a idolatria dos relacionamentos amorosos e como eu saí disso. Bom, se você é um jovem, um adolescente ou até mesmo um adulto e ainda não casou, você tá no vídeo certo, tá? Assiste até o final. Até se você for casado, assiste, porque aí você envia para os solteiros, tá? Gente, o vídeo de hoje, como eu falei no início, é sobre a idolatria dos relacionamentos amorosos. Todo mundo sabe que a nossa geração é uma geração que sonha com casamento, que fala muito sobre casamento, sobre namoro, noivado e blá 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 blá. Eu tenho visto que muita gente, muito cristão, pede o casamento e não tem noção que está idolatrando isso. E o primeiro tópico desse vídeo é: o que é idolatria? Vamos pegar a nossa querida Bíblia e vamos ver o que é idolatria. Primeiro eu quero ler duas passagens com vocês, para a gente entender o que é idolatria. A primeira está em Deuteronômio 30, do 17 ao 18. Se contudo o seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Ou seja, o que a gente entende aqui nesses primeiros versículos é: Deus abomina a idolatria, certo? Certo. Tá, vamos para Êxodo. A próxima está em Êxodo 20, do 3 ao 4. Não tenham outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Então já entendemos que a idolatria é você adorar outra coisa além de Deus. Seja deuses, seja imagens, seja relacionamentos amorosos, seja um trabalho, seja o dinheiro. Pessoas que adoram essas coisas, pessoas que estão com seus corações totalmente voltados, totalmente devotos a essa coisa. Isso é uma adoração. Tudo que ocupa o primeiro lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Eu sei o quão prejudicial é você ter essa mentalidade de achar sua alma gêmea. E eu tenho me visto nesses jovens, porque eu pensava isso. Eu pensava, e aqui eu vou começar a contar um pouco da minha história, tipo, de 10 orações minhas, 8 eram sobre meu casamento, meu namorado, meu noivo, que não chegava nunca, e que Deus, pelo amor de Deus, eu preciso, e que, meu Deus, tem que ser um homem bonito, um homem inteligente, um homem alto, nananana. Hoje, parando pra pensar, cara, quantas orações eu perdi, quantos momentos de intimidade com Deus eu perdi pedindo sobre isso. Não que a gente não deva pedir, pelo amor de Deus, peça mesmo. A gente ora sobre tudo na vida, então obviamente a gente tem que orar sobre o nosso relacionamento, quem nós vamos nos casar, quem vai ser o pai e a mãe dos nossos filhos. Temos que orar. Só que tem que ter um limite, gente. Tem que ter o senso. Eu vejo pessoas de minha idade que só falam disso, que só sabem orar sobre isso. Querida, vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer uma graduação, vai ser alguém na vida. Ah, mas por quê? Não, desde sempre eu sonhava, eu romantizava a ideia de um relacionamento loucamente, mesmo desde adolescente, gente, adolescente eu não sabia nem o que eu estava fazendo na minha vida, até hoje eu não sei, isso é um problema sim, porque adolescente ele ainda está descobrindo quem você é, você não tem maturidade para entrar em um relacionamento, não adianta, não tem, e eu vou bater na tecla quantas vezes for necessário que adolescente não tem que namorar. Adolescente tem que estudar, adolescente tem que fazer amigo, tem que viajar, mas não tem que namorar, querido. Sabe o que vai acontecer? Você vai cair em fornicação, você vai sair todo cagado psicologicamente porque você não tem maturidade, você vai acelerar as coisas antes do tempo, você não vai conseguir esperar casar daqui a 4, 5 anos, não adianta. Você quer casar em pecado? Não, se você quiser, você pode entrar. Se você quiser, ó, meu ok aqui pra você entrar no relacionamento. Mas se você não quiser, se quiser fazer as coisas certinho, espera no Senhor. E você também, jovem que está desesperado, que está achando que está encalhado, adulto que está achando que está encalhado. Gente, espera no Senhor, Ele vai te dar o melhor. Amém? Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém? Amém. E outra coisa, eu achava que eu só ia ser feliz,
eu só ia ser realizada quando eu encontrasse alguém, minha cara metade. E eu ficava projetando a minha felicidade para esse momento. Eu não vivia a minha felicidade, a minha plenitude em Deus no presente. Isso é muito ruim, gente. Você não tem que viver sua vida, você não tem que viver esse momento de espera como se fosse um castigo, porque ele não é. O seu presente é literalmente um presente. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e se você não está com alguém, você pode ter certeza, não é o tempo de você estar com alguém. É o tempo de você se aprofundar em Deus. É o tempo de você mergulhar na obra, porque você não tem filhos, você não tem marido, você pode mergulhar naquilo, porque muitos casados hoje em dia não podem, né? Porque eles têm suas responsabilidades, têm os seus filhos, têm as suas tarefas, e não podem estar como um solteiro na obra de Deus, fazendo as coisas, servindo. Eles têm suas limitações, mas nós não. Nós somos solteiros, nós somos felizes, em nome de Jesus. Que esse vídeo sirva para você acordar que você não está vivendo uma espera. Você está, sim, esperando o seu marido, mas não tem que ser como se você estivesse sentado. É igual quando a gente tá no hospital, que tem aquela sala de espera, que as pessoas ficam tensas, porque a qualquer momento pode vir. Você não está sentado ali. Você está pleno em Deus. Você tem que estar cheio de Deus. Você tem que estar cheio da alegria. De caramba, eu tenho tantas possibilidades. Eu posso viajar, eu posso fazer um curso, eu posso... Você tem que dar assim. Graças a Deus, Deus me libertou. Porque eu era uma dessas, gente. Isso era um ídolo no meu coração que roubava o lugar de Deus. E teve uma vez que o Espírito Santo me confrontou através de um post. Eu não lembro agora se foi um vídeo, se foi uma foto. E ele falou comigo: e se eu não te der esse casamento? Você ainda vai continuar comigo? Você ainda vai me adorar? Eu ainda vou ser o seu Deus? Se eu não te der o seu sonho, esse casamento que você tanto me pede, esse homem que você tanto me pede, e se eu não te der? Aquilo abalou a minha estrutura e eu comecei a pensar, caramba, será que eu ainda posso ser plena, eu ainda posso ser feliz? E isso começou aquele sinal de alerta de, cara, eu estou idolatrando isso tá errado, preciso sair disso. E aí eu fui lendo a Bíblia, a palavra, que não há nada mais libertador do que a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está ao longo do vídeo, está percebendo que isso é um ídolo ainda no seu coração, a palavra, lê a palavra. Eu ouvi muito podcast também na época sobre o assunto. Estudei mesmo, comprei livros. Eu fiz de tudo, gente. Eu fiz de tudo para entender o assunto, para entender como que nós, seres humanos, podemos idolatrar um relacionamento amoroso. E aí eu comecei a identificar cada vez mais que eu estava idolatrando muito. E aí é o ponto que eu quero chegar. 5 coisas que o Espírito Santo me conduziu a fazer para me libertar dessa idolatria. Primeira coisa que eu fiz, confessar o meu pecado. Tanto para Deus, foram muitas orações, eu confessando o meu pecado, eu chorando, eu me humilhando, né? É aquela passagem que Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então é isso, se humilhe perante Deus, peça perdão, reconheça que isso é um ídolo. É o primeiro passo. Você tem que reconhecer. Ninguém vai poder pegar a sua boca e falar por você. Você quer se libertar disso? Você quer ser pleno em Deus? Reconheça. Eu confessei tanto para Deus como para os homens, né? Minhas amigas, líderes espirituais. Eu confessei. Porque a Bíblia também manda confessar os seus pecados uns aos outros. E eu confessei. E era como se realmente eu estivesse sendo lavada, sendo curada daquilo, só por eu estar colocando pra fora. Segunda coisa que eu fiz, que essa eu entendo que nem todo mundo vai fazer, né? Mas na época, foi um escape pra mim. Escrever cartas pra Deus. Toda vez que eu estava me sentindo carente, toda vez que aquilo voltava à tona e eu chorava por carência ou por pressão, porque além de você estar lidando com esse conflito, né? Ainda tem a pressão externa. A pressão externa das pessoas que acham que você tem que casar, que você tem que estar namorando. Ué, cadê seu namorado? Querido, e não, pergunta pra Deus, porque eu também não sei, tá? Então, assim, não liga pra pressão externa, porque pressão externa vai vir de tudo que é lado. Vai vir da igreja, vai vir da família, vai vir dos seus amigos. Mas olha só, quando você se libertar disso, vai ser uma paz tão grande que vai te dominar. Você vai olhar pra essas pessoas e falar, tô nem aí. É literalmente isso, sabe? Isso na época que eu estava passando por isso,
Nossa, aquilo me fazia mais mal ainda. Eu chorava e falava, meu Deus, até as pessoas já estão percebendo. Tipo, querida, vai lavar uma louça. Eu realmente escrevi muito, escrevi muito, escrevi muito. Todas as vezes que eu me sentia carente, que eu me iludia com alguém, que eu achava que ia dar certo e não dava, eu me frustrava e eu escrevia pra Deus. Coitado de Deus, gente, olha. Eu fiz até essa caixinha. Mas não só, né, pra falar sobre isso, mas eu gosto de guardar as pulseiras das conferências que eu vou. É minha caixinha de intimidade com Deus. Eu já até postei um vídeo sobre isso no Instagram. E eu aconselho vocês a fazerem, mas também o Espírito Santo vai dar estratégia para cada um. Então não precisa copiar ou ver isso como uma regra, porque não é uma regra, é só algo que eu sentir de fazer e que me ajudou muito. Caixinha até da Princípia. Princípia, se quiser me patrocinar, tô brincando. Ai, ai, onde eu estava? Olha, terceira coisa, e eu tenho certeza que isso vai ser um chute na tua cara, como foi na minha, tá? Nossa, não foi nada fácil. O que que é? Pare de assistir filmes de romances com tanta frequência. Filmes que tenham cenas inapropriadas, cenas de sexo, cenas de pegação. Pare, querido, pare, porque aquilo que você consome, você querendo ou não, vai despertar o desejo de você fazer aquilo. É como o vídeo que eu... Gente, olha só. Eu postei um vídeo no TikTok, no Instagram, sobre filmes de terror. E tinha tanto crente falando besteira. Eu vou te contar um negócio. Por isso que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o povo pra se puxar pra ser burro. Um parêntese aqui, porque eu fiquei indignada com isso, gente. O povo botando um monte de comentário. Ai, porque eu sou cristão e não tem nada a ver com filme de terror. Eu vou parar por aqui, porque senão, né? Só pra você ver o nível das pessoas. O nível da falta de conhecimento. Então, pega minha mãozinha. Vamos caminhar para ser inteligente? Vamos? Vamos. Então, é óbvio que se você ficar, porque eu sou louca por filme de romance. Eu sou louca. Eu amo ver filme de romance de melhores amigos, então, amo muito tudo isso. Séries da Netflix, séries da Amazon. Até choro, gente. Verão que mudou minha vida. Mas, cara, cuidado. Cuidado. Se você assiste com muita frequência, dá uma paradinha por um tempo. Vai assistir um filme de comédia, vai assistir uma pregação que tu não assiste. Tô brincando, não sei se você assiste, mas eu espero que você assista. Eu precisei parar, porque eu via praticamente toda semana, e aquilo me alimentava. E sem eu perceber, eu ficava mais carente. E às vezes numa cena de pegação, de sexo. Cara, e você acha o quê? Que aqui está correndo versículo bíblico? Não, meu amor, é hormônio, sangue, coisa normal, tá? De ser humano normal. Não adianta você achar que é o santarrão que você vai ver e não vai influenciar, como as pessoas acham que filme de terror não influencia. Influencia sim. Influencia sim. E não adianta. Ai, mas não tem versículo bíblico, não tem versículo na Bíblia sobre isso. Tá bom, então vai. Então assiste, vai. Porque olha, eu não tenho paciência para essas coisas. Eu não tenho paciência, tá? Isso foi algo que foi muito difícil pra mim, confesso, parar de ver filme com tanta frequência. Hoje em dia eu voltei a assistir, mas de vez em quando, não é algo que eu consumo como eu consumia antes. E outra coisa, porque os filmes e as séries, eles passam uma coisa que não existe. Não existe felizes para sempre. Não existe homem e mulher que haja sempre nesse padrão. Por quê? O que vai acontecer se você ficar assistindo loucamente isso, como eu? Você vai casar, você vai namorar. Quando você vê que não é igual ao filme, você vai se frustrar. E aí, senta no pudim. Você não queria assistir? Você não quis ficar que nem um louco assistindo, maratonando dorama, maratonando não sei o quê? Então pronto. Me exaltei um pouco. Vamos voltar. A quarta coisa que eu fiz é como as cartinhas. Não é para todos, mas me ajudou muito, que foi fazer um propósito de 7 dias, que eu entreguei até o propósito no monte, né? Eu fiz um propósito de 7 dias e nesses 7 dias eu orava pelo meu casamento, pelo meu marido, pelo que eu, né, desejava, que ele me respeitasse, que ele fosse mais crente do que eu, porque hoje em dia é difícil, tá, minha filha? Vai mesmo entrando em um jugo desigual. Depois não diz que eu não avisei. No mínimo, o homem tem que ser mais crente que tu, tá? Que ele sendo crente, ele já vai te dar dor de cabeça, imagina se não for. Então pensa direito, tá? Pensa, ó, visionária, pensa no futuro. E você também, homem. Ore para que sua mulher seja crente, mulher de oração, círculo de oração. Vai por mim.
Vai por mim, isso que eu tô falando. E aí, por quê, gente? Por que eu fiz isso? Porque eu não aguentava mais orar sobre isso. Eu não aguentava mais falar com Deus sobre isso. Porque isso estava me consumindo. Toda oração eu queria falar. Isso estava me incomodando já. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um propósito de 7 dias. E eu vou orar pelo meu marido durante esses 7 dias. E depois eu não quero saber. Aí eu fiz esse propósito, entreguei esse propósito no monte. E no monte eu fiz um voto a Deus. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou orar sobre isso. Eu não vou mais todo dia, toda semana, te pedir sobre isso. Foi um voto que eu, Fernanda, fiz com Deus e me ajudou muito na minha ansiedade, né, sobre essa petição, sobre quando pode ser algo extremo, extremista, né, para algumas pessoas. Mas, gente, eu precisava disso, porque eu não aguentava mais orar sobre isso, eu não aguentava mais pedir. E sabe aquela sensação de que eu nunca tô pedindo certo, eu nunca tô pedindo o suficiente, eu devo estar esquecendo de algo? Então isso serviu para isso, sabe? E eu senti muita paz quando eu terminei esse propósito, porque eu falei, agora fui. Já orei tudo que ser orado, já pedi. Agora, tá com Deus. Eu falei assim, Deus, hoje eu te dou a chave no meu coração. Eu dou nas suas mãos. E quando for a hora certa, o Senhor vai entregar nas mãos da pessoa certa. E sabe a paz que excede todo entendimento? E eu senti, era isso que eu precisava ter orado. Quinta e última coisa, mas não menos importante, estudar sobre o assunto. Foi o que eu falei. Eu li muito, primeiro, a Bíblia. Eu comprei livros específicos sobre o assunto, como casar certo. Eu vi podcasts sobre, e que eu indico, eu até fiz uma postagem também no meu Instagram, mas se você não viu, eu sempre escuto muito Nick Moretti, Bruna Moretti, eles falam muito sobre isso, eles dão muitas dicas. Eu vi um podcast também do Jefferson e da Suelen, eu vi do Theo Hayashi, eu vi da Tamires Garcia, o testemunho dela com o marido. Foram muitos podcasts, muita leitura. Fernanda, mas por que você viu tudo isso, leu tudo isso? Gente, para eu poder orar certo. Porque se eu orasse errado, ia vir errado. Então a minha preocupação é, eu tenho que orar certo. Porque se eu orar errado, lascou. E também eu vi o casamento não como algo para glorificar a Deus. Eu vi o casamento como um sonho, como algo para mim, algo egoísta, sabe? A minha felicidade, a minha carência, os meus desejos, eu não via como algo que glorificasse o nome de Deus. Eu não via como um projeto de Deus precioso, porque, gente, Deus ama a família, Deus ama casamentos. Eu garanto que Deus é muito mais interessado e deseja muito mais do que você mesmo que você case certo. Então fica tranquilo. Foi muito gratificante para mim entender mais sobre o assunto. E é isso, gente. Obrigada a você que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Encaminha para aquela pessoa que você lembrou que é solteira e precisa ouvir esse vídeo. E comenta também sobre quais assuntos vocês querem ouvir aqui. Devocional, vídeo assim de experiências, né, pessoais, ou alguma ideia de assunto, porque vai me ajudar bastante. E siga também nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue, no YouTube, no Instagram, no TikTok. E é isso, até a próxima. Beijo!